todos, que a paz e a espiritualidade superior possam nos envolver nessa noite para refletirmos, através da mensagem da doutrina espírita acerca do Evangelho de Jesus, pensando numa perspectiva assim, de atualidade. O pensamento espírita se torna premente nos dias atuais por conta da condição planetária como um todo. A gente percebe que o mundo parece que está assim, meio que desgovernado, né? Então, de repente acelerou e perdeu o freio e a gente está todo mundo assim meio em pânico lá dentro, né? Mas isso é apenas uma ilusão, porque conforme essa mensagem que acabou de ser lida, né? Nosso companheiro acabou de ler, que é uma mensagem belíssima do Espírito Emmanuel, ele toma a passagem bíblica do Evangelho em que Jesus está com os discípulos em um barco e Jesus está dormindo e sobrevém uma tempestade. E o barco começa a sacudir aqui para ali e os discípulos entram em pânico. E se nós observarmos que em grande parte daquele mundo de discípulos era de pescadores, ou seja, de pessoas acostumadas com o barco, com a água e com as sacolejadas do barco, né? A tempestade deve ter sido feia, né? Daquelas de comer de quem é profissional, né? E naquele desespero eles vão e abordam Jesus. Olha aí, mestre. Aí Jesus só olha para a tempestade, acho que ele faz um sinal ali, né, igual o Jô Soares fazia lá no sexteto, né? E a tempestade se aplaca, né? Os espíritos informam a Allan Kardec que há espíritos que, de uma maneira que nós ainda não poderíamos compreender bem, trabalham na execução e manutenção de fenômenos naturais. E Jesus, nós sabemos, ele é o Senhor dos Espíritos. Então ali havia o quê? Uma relação hierárquica espiritual. Por isso Jesus fez um gesto e as forças da natureza se acalmaram. E depois Jesus fala para eles, né? Cadê a vossa fé? Se a gente tivesse lá, a gente poderia redarguir para Jesus. O Senhor é fácil falar, né? O Senhor é o Senhor dos Espíritos, né? Mas para nós já é mais difícil um pouquinho, né? Isso daí, essa passagem, esse momento, é tomado por Emmanuel como uma alegoria. A alegoria, nós sabemos, é uma das quatro possibilidades interpretativas dos textos sagrados. E a alegoria, ela é evidente, salta por si só do raciocínio lógico que nós podemos estabelecer. A encarnação pode ser pensada como aquele barco que flui pelo mar da existência. E todos nós, invariavelmente, sem exceção alguma, conheceremos tempestades durante a nossa jornada encarnatória. A menos que você seja uma pedra, né, em termos de sentimento, você vai sofrer. Seja em condições pessoais, seja em condições que te circundam. Observando aquele avião que há 2 semanas caiu do céu, literalmente, né? É impossível não nos comovermos com aquela cena dramática. Num exercício de empatia
Todos nós imaginamos, se eu estivesse naquele avião, ou se estivesse alguém muito querido meu naquele avião. Mas não é nem preciso disso, né? Basta imaginarmos a condição daquelas pessoas que estavam naquele momento para, mediante a empatia, nós nos tornarmos simpáticos àquele momento tão doloroso e depois fazermos as nossas preces. E aquele momento, assim como N incontáveis outros, são de natureza a mexer com cada um de nós. E a doutrina espírita nos informa que essa empatia, ela é um processo divino, ela é um processo natural, uma providência e uma previdência divina. Porque é necessário nos compadecermos uns dos outros, compreendermos a situação de cada um de nós, nas suas dores, porque, afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. E quando sobrevém a tempestade, o que devemos fazer? Como os discípulos fizeram, mesmo que depois a gente ouça de Jesus: cadê a sua fé? Né? A gente vai lá e tudo começa. Acorda aí, Jesus, ó, a coisa está feia aqui, para que ele acalme a tempestade. E como que Jesus trabalha para acalmar a tempestade? Há tempestades e tempestades. Dissemos há pouco que os discípulos, mesmo sendo experientes no processo de navegação, eles se sentiram amedrontados diante daquela tempestade. Exatamente como, muito provavelmente, os pilotos do avião se sentiram quando perceberam a iminência da tragédia. Certamente eram experientes, já haviam voado incontáveis vezes, mas na hora que perceberam, sobreveio o pânico, mais do que natural. Ou seja, mesmo nós experientes nos nossos afazeres, quando, por assim dizer, as coisas saem do controle, nós emocionalmente, muitas vezes, colapsamos, entramos num processo de receio, e aí é o momento de acordarmos o Mestre, chamarmos por Ele, na materialização dele através das forças da vida. Ou seja, há tempestades e tempestades. Há aquelas para as quais nós lidamos bem, damos conta por nosso próprio esforço. Mas há aqueles momentos existenciais em que tudo parece fugir do controle. E nessa hora é necessário esse elemento tão importante, que é a fé. A fé. Sem a fé é impossível a nossa existência caminhar de uma maneira mais tranquila. E não estamos falando aqui daquela fé do ponto de vista dogmático. O que são dogmas? O que é uma fé dogmática? Eu acredito que Jesus é Deus, o próprio Deus. Ou então eu não acredito que Ele é o próprio Deus. Que diferença prática isso tem na vida de qualquer um de nós? Nenhum. Pode ter um sentido prático remoto se você quiser fazer uma esgrima intelectual.
escreveu um livro de 1000 páginas provando que Jesus é Deus ou não é Deus. Você terá que ler N obras densas para fazer aquilo. Mas será o senso prático imediato, que vai te dar um título acadêmico e nada mais. É só um título acadêmico e nada mais. Como põe no corvo, né? É só um corvo e nada mais. Ou seja, senso prático nenhum. Mas a fé essencial, aquela fé que está para além do dogma, é aquela crença, aquela intuição, aquela certeza interna acerca de uma realidade transcendente. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta uma base metafísica da cristandade, na filosofia grega, reproduzindo trechos do diálogo de Sócrates, por exemplo, num dos recortes, o diálogo de Sócrates com os seus juízes. Sócrates fora condenado à morte, a beber cicuta. Por quê? Ele era acusado de corromper a juventude. E qual era a corrupção da juventude que ele fazia? Ele abria os horizontes mentais da juventude. Ele inculcava na juventude o senso psicológico da vida, espiritual, verdadeiro, indo contra os dogmas do paganismo grego, questionando os deuses gregos, a existência daqueles deuses e a sua primazia na vida dos cidadãos de Roma, ou melhor, da Grécia, de Atenas. Isso em Roma seria repercutido depois e aconteceria de maneira semelhante. Então ele questionava aqueles deuses, ele colocava o jovem para pensar qual a lógica daqueles deuses draconianos, perversos, e trabalhava o senso de desenvolvimento mental da juventude. O status quo da época não gostou e condenou Sócrates à morte. Então um dos juízes falou: mas você foi condenado à morte, renega. Ele falou: fui condenado à morte sim, mas vocês também estão condenados. A diferença é que eu sei que eu vou morrer aqui agora, depois, na hora que eu beber essa fruta, eu vou morrer. Mas vocês também estão condenados. Uma verdade filosófica, uma verdade essencialmente filosófica. E os discípulos de Sócrates, preocupados: mestre, mas e a morte? O que é isso? E ele disse: olha, não se preocupem, há duas possibilidades. Ou você morre e não existe absolutamente nada, e isso será como uma noite que você dorme feito pedra, não tem sonhos, não tem consciência de si mesmo. Se existir o nada depois da morte, é isso, e está tudo bem. Mas se existir depois a sequência, eu poderei aprender, poderei me informar, dialogar com todos que ali estão, porque ali também estarei, e, consequentemente, com a certeza da imortalidade. Allan Kardec apresenta esse pensamento socrático e nos diz que com a doutrina espírita é exatamente assim. O Espiritismo, através da revelação dos Espíritos,
nos mostra a sequência da vida após a morte do corpo físico. E mais, que o espírito, para a sua subida evolutiva, a sua ascensão, ele retoma quantos corpos forem necessários no processo do renascimento, reencarnação. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos diz, depois de estudar com os cientistas da espiritualidade, ele nos fala que quando o espírito renasce, toma um novo corpo, o processo reencarnatório ele é gradativo. A reencarnação se dá lentamente, passo a passo, e se completa em definitivo. A última solda é feita ali por volta dos 7 anos de idade. Nos primeiros anos, o espírito ainda tem grande liberdade, porque a janelinha ainda não se fechou de vez. E é muito comum, por conta disso, o espírito rememorar a encarnação anterior. Jan Stevenson, um cientista indiano, escreveu um livro onde ele traz um relato de dezenas e dezenas de casos de crianças que se lembravam da sua última reencarnação. Documentado, catalogado e com provas simplesmente estarrecedoras da realidade reencarnacionista. Estarrecedoras em que sentido? De uma criança dizer onde ela viveu, falar a cidade, dar o endereço e contar de personagens da sua última existência que ainda estavam vivos. E a criança ser levada até lá e identificar essas pessoas com provas e evidências tão fortes que é impossível que fosse de outra forma. No YouTube é possível encontrarmos um vídeo falando de uma criança de aproximadamente 6 anos de idade que se recorda de ter morrido no 11 de setembro. Foi em 2001, né? 11 de setembro de 2001. Aquela cena surreal que a gente jamais poderia imaginar. Quem viu se lembra, né? E por conta disso você se lembra do que estava fazendo naquele dia. Não se lembra? Porque a memória funciona com coisas impactantes. Impacto. Então nós nos lembramos, né? Eu cheguei de casa, tinha dado aula, cheguei em casa, entrei com um carrinho ali, né? E minha esposa me correndo. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Não. Jogaram uma bomba lá? Quase. Jogaram aviões contra as torres gêmeas. Aí eu corri para ver a TV, os prédios pegando fogo. Aliás, um prédio pegando fogo. Daí a pouco, outro avião vem e entra no outro prédio. Nós nos recordamos, a maioria se recorda daquele dia, daquele momento, por conta do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Mas se falar, o que você fazia no dia 11 de setembro de um ano aleatório qualquer? O que você fazia às 10 da manhã no dia 11 de setembro de 1986? Alguém se lembra? A gente não faz ideia, né? A gente sabe que a gente estava vivo. Estava vivo, né? Estava por aí. A menos que tenha acontecido uma coisa muito especial para você, positiva ou negativa, né? Se você perdeu um pedaço do dedão naquele dia, você se lembra. Ou então, se você pediu em casamento, né? A sua noiva, seu noivo, ou algo assim, ou foi pedido em casamento, você se lembra. Ou seja, a memória funciona com impactos.
Perguntaram para um grande místico do Oriente, que dizia se lembrar das encarnações anteriores em detalhe. Mas como você se lembra? É porque eu tenho uma paixão incomensurável por Deus. E para mim, todo momento vivo é especialíssimo. Então eu não esqueço de nada. Está aí a dica, né? É só a gente exercitar assim. Então essa criança de 6 anos, um dia ela falou para a mãe: mãe, eu estava trabalhando no prédio. Eu estava trabalhando lá no prédio, e de repente veio um barulho de avião, e teve uma grande explosão, e quando eu vi eu estava caindo no prédio. A gente se lembra, né? Muitas pessoas caíram, pularam, outras caíram. E eu me lembro caindo do prédio e de repente não lembro mais. Estou aqui. A mãe ficava sem entender aquilo. Como? Né? E a criança foi dando mais dados. Ela trabalhava no prédio e aí veio o avião. E quando essa criança via qualquer avião sobrevoando os céus, ela entrava em pânico. Por quê? Memória afetiva, emocional, daquela existência. De uma forma tal, a lembrança que foi possível à mãe rastrear a personalidade do passado espiritual daquela criança. É comum, após os 7 anos, quando a encarnação se completa, segundo André Luiz, o espírito perde definitivamente a lembrança. Mas há aqueles que ainda guardam durante a sequência da vida. Né? Há uma jovem vivendo num país europeu que diz ser a reencarnação da Anne Frank, aquela jovenzinha judia que morreu na Segunda Guerra. Quem leu o Diário de Anne Frank vai constatar que aquela prisão que a gente viveu na pandemia é fichinha. Era um hotel 5 estrelas que a gente estava, perto das condições subhumanas que a Anne Frank e a família vivenciaram no cubículo. 2 ou 3 famílias juntas, dividindo um espaço em que eles não podiam sequer conversar durante o dia, para que não fossem descobertos pelo exército nazi. E quando esperavam definitivamente escapar, foram presos na última incursão do exército e levados prisioneiros. E a jovem Anne Frank, ou a moça que disse ser Anne Frank, disse recordar-se detalhadamente. Quando ela foi visitar o Museu Anne Frank com os pais, que hoje é um espaço turístico, ao chegar lá, ela conduziu os pais por trechos que nem os guias conheciam, porque ela disse ter vivido ali. Ou seja, estas condições, estes fenômenos psicológicos, psíquicos, nos mostram o quê? Aquilo que a doutrina espírita veio nos trazer como um fator essencial da vida, que é o quê? A exuberância da ideia de sobrevida à morte do corpo físico. É uma notícia alvissareira, maravilhosa. Somos espíritos imortais. Não o corpo morre, tem data de validade. Né? Aqueles que têm uma data de validade bem grande é 101, 102, por aí vai, 120, são exceções, atualmente, né? Mas a maioria de nós é ali, né? De 8 a 80, está de bom tamanho, né? Não dá não, né? Dá tempo de fazer muita coisa em 8 décadas. Dentro desse prazo que nós temos aqui,
é o momento de nós trabalharmos a nossa concepção existencial para além da perspectiva do túmulo. Fazermos os nossos projetos. Divaldo Franco conta que numa palestra na Europa, uma senhora nonagenária chegou para ele e falou: "Ah, meu filho, eu vou graduar em sociologia." Ele olhou para ela, ele gosta de fazer umas piadas, né? "Ah, mas a senhora ainda pretende trabalhar com 90, 30 anos? Trabalhar? Como assim?" Eu falei: "Não, meu filho, estou estudando sociologia que na próxima já vem pronta." Né? Olha a ideia, né? E é uma ideia que, brincadeiras à parte, é essa mesmo a ideia. É esse o espírito da coisa. Né? Antigamente a psicologia falava em inatismo. Nós já nascemos com tendências. A psicologia meio que abandonou isso, mas ainda vale. Por que uns nascem com a aptidão maravilhosa para música, arte, ciência, futebol, seja lá o que for, e tem uma fixação daquilo? É o espírito que sempre cultivou aquilo. Tem predileção, gosta daquilo. E é só dar sequência a isso. Por que nós estamos falando esse conjunto tão amplo, essa leitura tão ampla? Porque hoje nós vivemos uma epidemia, uma crise existencial coletiva, crises de ansiedade, pânico, síndrome do pânico, aquela coisa, está todo mundo assim, né? Nossa, e aí, se eu fracassar, se eu não der conta, se isso, aquilo. Calma. Deus sempre nos dá a possibilidade de recomeçarmos aquilo que não foi possível concluir. E de levar adiante outros projetos. De iniciar um projeto agora, como aquela senhora lá do Divaldo, para a próxima reencarnação. É só termos em perspectiva esse momento de imortalidade. Nossos corpos envelhecem, é da lei. Todos, absolutamente todos, estão submetidos a essa lei. Então é democrático, né? Não precisa ficar triste. Eu estou envelhecendo, não sei o quê. Todo mundo envelhece, envelheceu e envelhecerá. E aí, né, no ciclo, quando eu reencarnar, eu sou novinho de novo. E aí aquelas pessoas que agora são jovens já estarão as idosas. Como diz por aí, assim que a banda toca. Então vamos surfar, já que é a metáfora da internet, né? Vamos surfar nessa ideia imortalista. Nessa ideia de que nada vai ficar perdido do que fizemos de bom. E, portanto, evitemos fazer as coisas equivocadas, ruins, pecaminosas, como dizia a religião do passado. Por quê? Para que não nos aconteça o choque de retorno no lugar dos hindus, a lei de ação e reação do Espiritismo, a fala de Jesus: guarda a sua espada, porque quem fere pela espada será ferido pela espada. Não é inteligente sermos ruins, perversos, cruéis, negativos. Não é inteligente. Simples assim. Um grande espiritualista falou isso. Falou: olha, eu sou um espírito relativamente inteligente. Então eu não faço nenhum mal, não é porque eu sou bom, não. Eu quero sempre ir na esquina e volta para mim. Seria burrice da minha parte. Esse espiritualista diz isso. Por um processo de inércia, ou seja, de caminhar como está e se reforçar o movimento, à medida em que nos conduzimos bem, a vida vai robustecendo essa virtude em nós. E aí, quando as tempestades da vida vierem, nós poderemos virar para a tempestade e dizer: olha, Jesus está dormindo, não mexer com ele não, vamos acordar ele não. Diminui. Você não precisa ser agressiva,
versículo com você. Jesus vai estar dormindo, no fim que está dormindo, vai olhar assim, fazer assim. Por quê? Estaremos nos emancipando espiritualmente. Somente quando internalizarmos e o Evangelho ser um hábito em nós, a nossa evolução estará plenamente dinamizada, segundo o Espírito André Luiz, esse verdadeiro lorde e cientista do mundo espiritual. E a doutrina vem, a doutrina espírita, nos atualizar tudo isso, mostrando a relação íntima dessas leis espirituais com o Evangelho de Jesus, que é, em síntese, a expressão dessas leis, ditas numa época em que grande parte da humanidade ainda não podia vislumbrar toda essa luz. Hoje, nos nossos dias, já é possível pensarmos no Evangelho nessa perspectiva e nessa dimensão. E a doutrina espírita está aí para nos dar as mãos e auxiliar nesse processo de abertura da nossa percepção espiritual diante da vida, para que nós enfrentemos todas as dificuldades, turbulências, tempestades, ansiedades que a vida vai trazendo a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.